Olá, amigos, estimados, estimadas, estamos de volta, aula 3 do nosso curso Introdução ao Pensamento Político de Platão. Estamos explicando a sua principal obra, A República. Aula 1, estudamos o contexto histórico. Aula 2, a República, a estrutura, as ideias centrais. E nessa aula 3 nós vamos dar continuidade às ideias centrais de Platão. E vocês podem adquirir esse livro do professor Djalma, que o linkzinho aqui está do Eduz, aqui embaixo. Está lá na nossa bio também das nossas redes sociais, a um preço módico. São 4 livros digitais PDF por apenas R$ 5,00. Um livro por R$ 1,25. Dá para colaborar aí, né? Para a gente se tornar aqui mais relevante nas redes sociais e para também encorajar, dar ânimo aqui para que a gente continue divulgando o conhecimento filosófico e político. Bom lá? Mãos à obras. Então, eu falava na aula número 2 da importância que Platão utiliza dos mitos. Ele diz que o mito no seu conjunto representa a ficção, apesar de se encerrar também uma parte da verdade. Muitas vezes eu tenho um curso aqui nas nossas redes sobre a mitologia. A gente pensa que mitos é só uma ficção, utilização de metáforas. Muito pelo contrário. Todas as histórias mitológicas têm um fundo de verdade ética. A gente aprende com as histórias contadas por Sófocles, Eurípides, Ésquilo, Homero, o Hesíodo. Todas as histórias antigas da mitologia grega é muito fundamental. Eu estou falando de apenas uma cultura, que é a cultura grega, mas poderíamos pegar a cultura africana, a cultura egípcia, a cultura dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos Yanomamis. Todas as culturas têm histórias ficcionais que trazem por detrás um fundamento ético. E Platão não também foi diferente. Ele conta histórias para que a gente possa aprender dessas histórias com os seus personagens. Ele fala muito na questão da educação no estado ideal justo. E educação, aqui, ele utiliza a palavra paideia. Seria interessante vocês anotarem essa palavra e pesquisar o que significa paideia, que eu gosto muito, particularmente, dessa palavra, e também ensino para os meus alunos, que significa educação integral, formação integral do ser humano. Para os meus alunos de medicina, eu digo assim, ótimo que vocês estudem muito as teorias científicas médicas, ótimo, mas também estudar outras áreas do conhecimento para te fazer um ser humano completo, não apenas profissionalmente, ou engenheiro, ou advogado, ser um bem-sucedido profissionalmente, mas também ser bem-sucedido na formação do ser humano completo que você é, se conhecendo, tocando instrumentos musicais, lendo poesia, literatura, filosofia, história, significa formação integral do ser humano. Eu acho que é muito válido. E de onde vem essa ideia, professor? Vem lá do Platão, que ele escreve a paideia como esse intuito de formação integral do ser humano. Bem como ele diz assim, os governantes devem ser homens sábios, porque eles têm o conhecimento, homens sábios e com virtude, com areté. Os guerreiros vão proteger e lá embaixo, sim, estão os escravos. Lembrando que no tempo de Platão a escravidão era justificada. Tem gente que nasce para ser livre, dirá o seu discípulo Aristóteles, de Platão, e outros serão cidadãos. Então, com a nossa mentalidade de 2000 e no século XXI, a gente tem que compreender a realidade social da antiguidade, né? A escravidão já terminou
aproximadamente 130 anos atrás, 150 anos atrás, né? Mas chegou perto de nós a escravidão, né? Alguns vão trabalhar para os outros. Ele fala muito na questão que eu gosto muito da palavra sofrosine, é uma palavra grega que significa autarqueia, domínio próprio, sabedoria. Sofrosine faz com que a gente se torne um ser humano melhor, que é o contrário da palavra hybris ou hubris, que do grego significa a desmedida. Aqueles que enfrentam a natureza, aqueles que se contrapõem à harmonia do universo, é hybris. Tem muitos personagens da mitologia que pecaram pela hybris, que confrontaram os deuses, que confrontaram a natureza e, de uma certa forma foram punidos. Então, a lógica do ser humano, a missão do ser humano, a construção do ser humano é construir-se como homem sábio, como ser humano sábio. Sofrosine significa um domínio sereno de si próprio. Perfeito? Ele fala também sobre a educação da mulher, da criança. Para Platão, ele não compartilha que a mulher seja excluída do Estado, ela tem que ser educada na música, na ginástica, tal qual o homem, que deve se formar para a guerra. Então Platão tem uma ideia, um certo comunismo aí, né, de divisão da propriedade privada, da participação. E ele define exatamente o estado ideal como o governo dos aristói. Então ele é um pouco elitista, né, do governo dos bons. E ele difere a comunidade da koinomia, que é de todos. Por exemplo, vem a palavra econômico, vem de koinomia, que é tudo da comunidade, da nossa casa, do oikos, da particularidade que é o idiotes. A particularidade dos idiotas são que eles não querem participar da política, dos assuntos de todos. Eles querem a particularidade individual ou familiar ou de um grupo. E já a koinomia significa os interesses econômicos do oikos, que é a casa de todos. Então a política vem de oikos, que é a defesa dos interesses, por exemplo, do planeta, da casa de todos, do município, que é a casa onde eu habito, do estado geográfico que eu habito, da união que eu faço parte, que é o estado maior. Perfeito? Então ele está convencido de que o homem só alcançaria no estado a supremacia da virtude e da felicidade humana. Essa ideia aqui está lá no seu discípulo Aristóteles. Aristóteles vai concordar que a felicidade última, que ele chama de eudaimonia, só é encontrada na cidade, no Estado. O Estado absorve o indivíduo e faz dele um ser humano feliz. Por isso que a cidadania, a política, o Estado tem um sentido. O sentido de promoção da vida, do bem-estar, da proteção, para que esse ser humano se torne feliz. Os guerreiros eram educados na cultura, na ginástica, lembrando que no tempo antigo as mulheres elas não têm uma participação efetiva na política como os homens, nem os estrangeiros, que eram chamados de metecos, né? Então as mulheres não participavam da exegoria, da participação de falar, da isocracia, de igualdade de poder, nem os filhos, nem os metecos, salvo se você pudesse pagar a taxa desse cidadão, como foi o caso de Aristóteles, que era um meteco. Ele pagava uma taxa para poder participar da polis. E aí, gostaram? Aqui embaixo está o linkzinho para você adquirir os nossos livros digitais. Curta, comente, nós voltamos já vamos para a quarta aula na próxima. Até logo mais.